Olá, seja muito bem-vindo ao canal Aulas de Português. Eu sou a professora Eliane Vieira e esta é a série Dicas Práticas de Português para Concursos aqui do canal. Este é o episódio número 20 e se você ainda não assistiu às aulas anteriores, eu sugiro fortemente que você reserve um tempo para você assistir a cada uma delas, porque eu tenho certeza absoluta de que essas dicas podem te ajudar na sua preparação. No vídeo de hoje eu quero te dar algumas dicas de concordância. E se você acompanha as minhas aulas, você sabe muito bem que concordância é um assunto bastante explorado em qualquer prova de concurso público de qualquer banca organizadora. Seja CESP, ESAF, SESGRAN Rio, VUNESP, IBFC, FCC e etc. Mas este não é um assunto muito fácil de você dominar. Você precisa treinar, por exemplo, os seus olhos para achar o sujeito da oração. Você também precisa verificar se o adjetivo está em harmonia com o substantivo. Você precisa fazer uma leitura atenta de cada uma das alternativas e também do comando da questão. Resumindo, não é só decorar as regras de concordância, e sim saber como aplicá-las. Então anote aí no seu caderno, no seu bloquinho. Não adianta você somente decorar as regras. Você, a partir de agora, precisa saber como aplicá-las de forma eficiente. E o meu objetivo neste vídeo é te dar algumas dicas práticas de concordância para você utilizar na hora da sua prova e com isso você ter mais chances de acertar mais questões. Para isso, eu vou utilizar como exemplo uma questão recente da Fundação Carlos Chagas, agora de 2017, e eu vou fazer o seguinte, eu vou dividir, digamos assim, fragmentar essa questão em 5 partes, ou seja, 5 vídeos. Em cada vídeo eu vou comentar detalhadamente uma alternativa e te dar algumas dicas para te ajudar na hora da resolução, ok? Então vamos lá. O comando dessa questão diz o seguinte: as regras de concordância estão plenamente respeitadas na frase. A primeira observação, a banca fala apenas de concordância, ela não especifica a concordância no comando da questão. Logo, você deve analisar tanto a concordância nominal quanto a concordância verbal, ok? Então, a primeira dica é: você deve ler com atenção o enunciado, o comando da questão. E, além disso, você também deve fazer uma leitura atenta das alternativas. Por quê? Você precisa ter compreensão plena do que está escrito em cada uma das alternativas. Aqui é compreensão textual, de fato. A segunda dica que eu quero te dar é a seguinte: você sempre deve marcar o verbo na alternativa. Então a gente já sabe aqui que a gente precisa analisar tanto a concordância nominal quanto a concordância verbal, porque o comando da questão não especifica. E na primeira alternativa, o que eu tenho que fazer é marcar o verbo e, além disso, ler com atenção para que eu consiga compreender o que está escrito na letra A. Então veja, a exibição de gols na mídia poderiam render direitos autorais aos jogadores de futebol? Bom, primeiro passo, marquei o verbo. Eu vou a esse verbo, que no caso aqui é uma locução verbal, e faço uma pergunta: o que poderia render direitos autorais aos jogadores de futebol? Perceba que, apenas fazendo essa pergunta, o contexto, a leitura, me informa que a exibição de gols na mídia. Isso tudo aqui vai funcionar como o sujeito da oração. E todo sujeito tem um núcleo. Qual é o núcleo desse sujeito? Ou seja, qual é a palavra mais importante? O que poderia render direitos autorais? É a exibição. Então, exibição é a palavra núcleo, é a palavra mais importante, é o núcleo do sujeito. Esta forma verbal, esta locução verbal, deve concordar com o núcleo do sujeito.
Se o núcleo do sujeito está no singular, o verbo vai figurar também no singular. Então aqui nós temos uma incorreção. Eu não posso dizer a exibição poderiam render, e sim a exibição poderia render direitos autorais aos jogadores de futebol, ok? Este é o erro da letra A. Então, nesta frase que está na ordem direta, o que é a ordem direta? É o sujeito mais o verbo mais o seu complemento. Então, eu tenho o sujeito, a exibição de gols na mídia, o verbo está expresso por uma locução verbal, poderia render, e o complemento, que neste caso é o complemento desta forma verbal. Então, nesta frase que está na ordem direta, o que estiver depois do verbo não é importante para a concordância verbal. É lógico que aqui eu preciso também fazer uma rápida leitura e verificar se a concordância entre os nomes está perfeita. Veja, direitos autorais, temos aqui dois elementos no plural, então a concordância está ok, e aos jogadores, esse artigo aqui concordando com o nome que também está no plural. Então essa segunda parte aqui não há qualquer tipo de erro, mas na primeira parte há um erro e isso desqualifica a letra A como resposta correta. No próximo vídeo eu vou corrigir a letra B de bola e também te dar algumas dicas para você não errar esse modelo de frase na hora da sua prova. Se você gostou desse vídeo, inscreva-se aqui no canal e não se esqueça de deixar o seu like. O seu like é extremamente importante porque é por meio dele que eu consigo verificar se esse vídeo foi útil à sua preparação, ok? Então não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like. Daqui a pouco eu volto com um comentário da próxima alternativa. Um abraço e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!